Olá, na aula de hoje nós falaremos sobre o Barroco, fundamentos históricos, estéticos e ideológicos. Inicialmente nós discutiremos o que é o Barroco. Em seguida falaremos da transição da Renascença para o Maneirismo e depois do Maneirismo para o Barroco. Após, nós adentraremos o assunto da literatura barroca e de suas principais características. Por fim, nós abordaremos a influência jesuítica sobre o Barroco e também falaremos sobre barroquismo na sociedade contemporânea. Para iniciar essa aula, vamos agora ao quadro Arte em Exposição. O barroco se opõe à racionalidade do classicismo. Para os artistas barrocos, torna-se necessário valorizar o ser humano em suas contradições, instabilidade e sentimento de finitude. São características da arte barroca a religiosidade, a imaginação e o exagero. Em primeiro lugar, você deve saber que o Barroco, enquanto uma concepção de mundo e também enquanto uma concepção artística, se opõe diretamente ao racionalismo e ao equilíbrio pregado pelos clássicos e pelos renascentistas no século XVI. Ao invés da racionalidade, do equilíbrio, do bom senso, das simetrias, o Barroco prega a finitude, prega o dualismo, prega a subjetividade e a religiosidade. Um dos traços estéticos mais importantes da arte barroca tem a ver com o exagero. Ao contrário da sobriedade pregada pelos clássicos, os barrocos, em todas as artes, inclusive na literatura, exploram inúmeros detalhes de forma bastante intensa e abundante. Vejamos como isso acontece em algumas obras. Na primeira tela que você observou, a família de Filipe IV, também conhecida como As Meninas de Velázquez, esse elemento barroco está muito evidente. Em primeiro lugar, observe que a tela é repleta de detalhes, muito diferente de uma tela tipicamente clássica. O segundo elemento, tipicamente barroco dessa tela, tem a ver com os jogos de perspectivas criados pelo pintor. Note que, apesar de o tema da tela ser a família de Filipe IV, essas figuras aparecem apenas atrás da menina que está em evidência e, ainda mais, aparece dentro de um espelho. Desse modo, a obra, ao invés de transmitir uma sensação de clareza, deixando o seu espectador saber exatamente do que se trata, transmite uma sensação de ambiguidade, através da qual não se tem uma ideia exatamente clara do que o pintor pretendia transmitir. Nas obras de Caravaggio, você também perceberá nitidamente uma influência forte da estética barroca. O primeiro aspecto em que isso aparece é o jogo que o pintor realiza entre as tonalidades de claro e de escuro, criando uma sensação forte de contraste. Além disso, Caravaggio também utiliza cores fortes, sendo que um dos traços principais de sua pintura é a expressividade que coloca nos rostos de suas personagens, criando dessa forma uma sensação de um sentimentalismo forte, diferente da sobriedade pregada pelos clássicos. Na obra de El Greco, você também perceberá nitidamente uma oposição em relação à concepção estética do classicismo. O principal aspecto barroco dessa obra é uma abundância de detalhes de um lado e um sentimento de movimentação, de movimento de outro lado. Vamos agora ao tema o que significa barroco. Definir a palavra barroco é algo bastante complexo, porque há uma série de controvérsias entre os estudiosos desse período, principalmente a respeito desse termo. Uma das significações mais aceitas é a de que o termo barroco teria vindo do espanhol barrueco e significaria originalmente uma pedra com uma superfície irregular, ou seja, uma pérola que não se apresenta em sua forma perfeita. Essa acepção do termo barroco aponta para uma visão segundo a qual o barroco estaria refletindo uma espécie de mau gosto, principalmente um exagero, quando comparado com a obra dos renascentistas, que primavam por um tom de sobriedade. A outra concepção em relação ao barroco diz respeito a uma visão
que foi proposta pelo estudioso Welflin, um suíço que, na verdade, é um dos maiores estudiosos desse período. Segundo Welflin, barroco, na verdade, estaria para um silogismo medieval e apontaria para esse aspecto de criar ambiguidades ou de criar falsos pensamentos, que é muito típico da arte barroca e também de sua filosofia. Nesse sentido, o A estaria para juízos universais positivos, ao passo que o O estaria para juízos particulares negativos, a partir dos quais surge uma conclusão lógica. Um exemplo dado pelo crítico literário Massaú de Moisés, temos como juízo universal: todo homem é vertebrado. Juízo particular: algum ser vivo não é vertebrado. Conclusão lógica: algum ser vivo não é homem. Vamos ver como se deu a passagem do Renascimento ao maneirismo. Alguns autores acreditam que a passagem da arte renascentista para a arte barroca não se deu de forma direta. Ela teria passado por um estágio intermediário que os críticos denominam de maneirismo. Para nós compreendermos bem as diferenças entre o maneirismo de um lado e o renascimento de outro, é interessante comparar uma obra tipicamente renascentista com uma obra considerada maneirista. Como obra renascentista, vamos tomar a conhecida Última Ceia de Leonardo da Vinci. Quais são os aspectos que podem ser considerados típicos da estética renascentista nessa obra? Em primeiro lugar, você deve observar que Leonardo da Vinci dispõe as personagens de uma maneira absolutamente simétrica. Nós temos os 12 discípulos e todos eles estão colocados na tela em grupos de 3. 3 discípulos na extrema esquerda, 3 discípulos ao lado desses que estão à extrema esquerda e, de uma maneira antissimétrica, o mesmo jogo na direita. 3 discípulos na extrema direita e 3 discípulos ao lado desses que estão à extrema direita. É importante notar que Jesus Cristo está colocado exatamente no centro da tela, sendo que por trás de Jesus Cristo, Leonardo da Vinci realizou um jogo de perspectiva, ou seja, ele utilizou um conhecimento que havia recém sido descoberto pela matemática à sua época. E dessa maneira, ele criou uma ilusão de níveis de espaço, em que Jesus Cristo estaria bem à frente e atrás dele nós temos uma perspectiva, primeiro, com o lugar onde ele se encontra e depois com um lugar externo. Outra característica tipicamente renascentista dessa obra é uma tentativa de imitar de modo perfeito os objetos da realidade. Note que não há uma verdadeira abundância de objetos, há poucos objetos, mas aqueles que são retratados com uma perfeição. Isso pode ser notado, por exemplo, na maneira como os alimentos são bastante fiéis a alimentos verdadeiros e também a certos detalhes, como por exemplo as dobras da toalha da mesa. Dessa maneira, a arte renascentista procura ser uma cópia fiel da realidade de um lado e, de outro lado, procura apresentar essa realidade de uma maneira sóbria, distante, harmônica e simétrica. Enfim, apontando para a concepção de beleza nos moldes clássicos. Vamos agora à imagem O Juízo Final de Michelangelo. Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que Michelangelo também fazia parte, inicialmente, dos artistas ligados à concepção clássica da Renascença. No entanto, em uma de suas obras, O Juízo Final, Michelangelo se distanciou em muitos aspectos, principalmente da sobriedade renascentista, apontando para aquilo que seria posteriormente o Barroco. Muitos críticos acreditam que essa obra inicia uma nova estética, um novo período dentro das artes, que tem sido denominado de maneirismo. Observe como o tom veiculado por essa obra é completamente diferente daquele tom normalmente atribuído às obras renascentistas. Ao passo que nas obras renascentistas há uma sobriedade e uma distância, na obra maneirista de Michelangelo nós percebemos uma ambiguidade de sentidos e um tom como que desesperado, que já é marcado pelo próprio título, O Juízo Final. Esteticamente, uma das primeiras características do maneirismo, e também presente nessa obra, é uma construção mais complexa das imagens. Ao passo que as obras renascentistas procuram veicular uma sensação de sobriedade, de distância,
As obras maneiristas e depois muito mais as barrocas procuram veicular uma complexidade que se manifesta através principalmente da abundância de detalhes. Observe o número impressionante de figuras retratadas nessa obra, algo que contraria bastante a necessidade de simplicidade pregada pelo classicismo. Outra característica típica do maneirismo é uma tensão das formas, o que também está ligado com o uso extensivo da horizontalidade e da verticalidade, no sentido de criar uma estilização. Aquilo que os renascentistas tentavam fazer em termos de imitar de forma mais perfeita possível a realidade, os maneiristas contrariam na medida em que eles criam jogos de horizontalidade e de verticalidade, que podem ser percebidos muito bem na tela de Michelangelo, na medida em que nós observamos como as figuras foram distribuídas de forma vertical e de forma horizontal. Ainda existe uma outra característica, que são motivos não humanos. Os renascentistas também retratavam motivos ligados com a mitologia grega e romana. No entanto, os maneiristas e depois os barrocos procuram retratar figuras muitas vezes mitológicas que acabam adquirindo um significado religioso. É o caso bem exemplar da obra O Juízo Final, de Michelangelo, em que se procura passar uma mensagem vinculada com o final dos tempos e todas as angústias que o ser humano sente ao pensar nessa catástrofe iminente. Alguns dos principais pintores maneiristas são Parmesan, Pontormo, Rosso e Bronzino. Antes de falarmos um pouco sobre literatura maneirista, no entanto, é necessário ressaltar que os renascentistas, mesmo tendo a intenção de copiar a realidade da maneira mais fiel possível, o fazem sempre a partir de uma determinada representação. Nesse sentido, as diferenças entre o maneirismo e o renascimento não residem no fato de um copiar a realidade e o outro estilizá-la, e sim no fato de que ambas as escolas possuem estilos diferenciados. No que tange à literatura maneirista, existe uma certa controvérsia entre os críticos. Alguns afirmam que Cervantes e Shakespeare são já representantes da estética barroca. No entanto, alguns críticos acreditam que esses autores devam ser compreendidos como maneiristas. Os critérios estéticos utilizados para diferenciar a obra de Cervantes e de Shakespeare com relação à obra de autores clássicos como Luís de Camões, por exemplo, e Petrarca e outros, também diz respeito a uma forma mais abundante e, principalmente, a uma certa subjetividade que é imputada às obras. Uma característica que geralmente é considerada ou maneirista ou barroca, está presente tanto em Shakespeare quanto em Cervantes, são jogos especulares, ou seja, jogos de espelhos. Isso acontece, por exemplo, na peça Hamlet, de Shakespeare, em que ocorre dentro da própria peça uma encenação dramática, ou seja, é a ficção espelhando a própria ficção. Na obra de Cervantes, o Dom Quixote, por exemplo, existe algo muito semelhante. Na segunda parte dessa obra, o autor se refere à obra que ele mesmo está escrevendo. Novamente temos um jogo especular, um jogo de espelhos, em que a obra reflete sobre a própria obra. Vamos agora ao ponto do maneirismo ao barroco. Na verdade, o barroco é nada mais, nada menos do que a continuação do maneirismo, no entanto, aprofundando e intensificando essas mesmas características. Um dos maiores estudiosos desse período, o suíço Heinrich Wölfflin, definiu o barroco a partir de 3 principais características. São elas tamanho, abundância e vivacidade. Como você pode ver, são características que já se encontram também nas obras dos maneiristas. Vamos observar como essas características estão presentes, por exemplo, em 2 pintores típicos do barroco europeu, os italianos Caravaggio e Carracci. Na obra de Caravaggio, A Degolação do Batista, você percebe que as obras são colocadas com uma grande abundância de detalhes estéticos, principalmente um jogo forte de cores e uma dualidade entre claro e escuro. A Madonna, de Carracci, também não apresenta aquelas características de sobriedade típicas do Renascimento.
expressando um alto grau de emoções e de subjetividade. Alguns dos principais artistas barrocos, tanto na pintura quanto na literatura, são Rubens, Bernini, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos Guerra. Vamos agora ao ponto barroco e literatura. Quando falamos em literatura barroca, o primeiro aspecto muito importante a ser levado em conta é o fato de que os escritores e poetas dos séculos XVI, XVII e início do século XVIII não se consideravam barrocos. Esse termo passou a ser empregado para denominar a literatura produzida naquela época apenas após os estudos do suíço Heinrich Wölfflin. O que havia, então, eram diferentes movimentos literários em diferentes países europeus. Quando Wölfflin fez um estudo desse período, ele notou muitas semelhanças entre esses movimentos e passou a denominá-los de barroco. De forma geral, nós podemos falar na Itália do marinismo, devido à produção de Marini. Na Alemanha, o principal escritor daquele período era Silesius, e por isso surgiu um movimento chamado silesianismo. Na Inglaterra, o movimento principal é chamado de eufuísmo, devido a um poema escrito por Lilly, chamado de Elfes. O movimento também se fez presente na França, onde foi denominado de preciosismo. O país que mais influenciou o barroco brasileiro foi a Espanha. Na Espanha surgiram dois principais movimentos. Um movimento liderado por Góngora, que é denominado de gongorismo ou de cultismo, e outro movimento liderado por Quevedo, que normalmente é chamado de conceitismo ou conceptismo. Vamos agora ouvir um pequeno poema de Jerônimo Bahia, um dos maiores representantes do barroco português, a partir do qual nós vamos tentar perceber algumas das principais características barrocas da literatura. A minha bela ingrata, cabelo de ouro tem, fronte de prata, de bronze o coração, de aço o peito. São os olhos reluzentes, por quem choro e suspiro, desfeito em cinza, em lágrimas desfeito. Celestial safira, os beiços são rubins, perlas os dentes, a lustrosa garganta de mármore polido. Como você pode perceber nesse poema, existe um exagero em termos de adjetivação. O nível temático, o conteúdo, na verdade, é o amor do eu lírico por uma bela jovem. No entanto, existe um exagero quanto aos modos como essa jovem é apresentada. E esse exagero é marcado pelas várias pedras preciosas que são mencionadas no poema, rubis, ouro, prata, enfim. Não existe realmente no poema uma grande ênfase sobre o seu conteúdo, e sim sobre a sua forma, que é apresentada de uma maneira exageradamente abundante. As principais características do barroco literário. Conforme você pôde perceber no poema de Jerônimo Bahia, uma das principais características é um excesso, uma abundância de qualificações e de adjetivações. Nesse poema, a amada é colocada dentro de um campo semântico ligado às pedras preciosas, sendo que o poeta utiliza pedras como rubis, ouro, prata e, inclusive, pérolas. Um outro tema típico do barroco é o dualismo. O homem barroco nunca tem um sentimento só, ele sempre está dividido entre o bem e o mal, entre uma angústia e uma euforia. No poema de Jerônimo Bahia, esse aspecto fica muito claro através da maneira como ele retrata a amada, uma mulher extremamente bela, ligada ao fulgor das pérolas preciosas, porém ingrata. Outra característica é um uso extensivo de recursos estilísticos e retóricos. No poema de Jerônimo Bahia, nós temos uma inversão sintática logo no primeiro verso. Além disso, temos um cuidado muito grande com a forma e com a sonoridade, sendo que o poeta utiliza principalmente decassílabos. Por fim, uma característica bastante comum dentro da poesia barroca é o uso de figuras de lógica. Porém, esse tipo de característica é mais comum em poetas ligados ao conceptismo e menos comum
aos poetas ligados ao cultismo, como é o caso de Jerônimo Baía. Nós acabamos de ver os principais recursos formais da poesia barroca. Vamos agora aos principais temas da literatura barroca. Para tanto, preste atenção no seguinte trecho retirado da obra de Calderón de la Barca, A Vida é Sonho. É certo. Então reprimamos esta fera condição, esta fúria, esta ambição, pois pode ser que sonhemos, e o faremos, pois estamos em mundo tão singular que o viver é só sonhar, e a vida ao fim nos imponha que o homem que vive sonha o que é até despertar. Sonha o rei que é rei, e segue com esse engano mandando, resolvendo e governando. E os aplausos que recebe, vazios no vento escreve, e em cinzas a sua sorte, a morte talha de um corte. E há quem queira reinar, vendo que há de despertar no negro sonho da morte. Sonha o rico sua riqueza que trabalhos lhe oferece. Sonha o pobre que padece sua miséria e pobreza. Sonha o que o triunfo preza. Sonha o que luta e pretende. Sonha o que agrava e ofende. E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são. No entanto, ninguém entende. Eu sonho que estou aqui, de correntes carregado, e sonhei que em outro estado mais lisonjeiro me vi. Que é a vida? Um frenesi? Que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. Essa obra de Calderón de la Barca é considerada uma das obras-primas do barroco europeu e espanhol. O tema principal é a prisão de Sigismundo, que vive encarcerado numa torre, porque seu pai, o rei da Polônia, teria ouvido de um oráculo que Sigismundo se tornaria o rei, ou seja, tomaria o seu lugar. Um dos principais temas típicos de todo o barroco que está presente nessa obra é uma certa desilusão quanto à vida na terra, à vida mundana. Isso se manifesta no fato de que Sigismundo, isolado em sua torre, é um desenganado e, na verdade, tem um contato apenas indireto com a realidade. Esse aspecto na obra de Calderón de la Barca está inspirado no mito da caverna de Platão, segundo o qual o ser humano possui um contato com a realidade que é mediado através das sombras, ou seja, nós não temos uma verdadeira apreensão do que seja a realidade. O que nós temos são apenas ilusões. Esse é o próprio tema da peça, A Vida é Sonho. De certa maneira, o barroco é um desiludido porque ele procura conciliar toda a materialidade e a sensualidade da Renascença com os valores místicos e cristãos da Idade Média. Nesse sentido, visto que essa equação é impossível, surge um determinado sentimento de angústia, uma certa tristeza, uma grande melancolia na maior parte das peças produzidas pelos barrocos. Isso se traduz na peça de Calderón de la Barca, principalmente pelas atitudes do próprio protagonista Sigismundo, que se desilude com relação à vida real quando tem a chance de sair de sua torre e entrar em contato com as pessoas da corte. Em poucos termos, o barroco, também na sua temática, é um movimento que revela um grande dualismo, que decorre dessa tentativa vã e frustrada de conciliar o espiritual e o mundano. Vamos agora falar sobre a influência jesuítica. Para vários autores, críticos de arte e de literatura, o barroco é um movimento jesuítico. Dentre esses críticos, um dos mais importantes é o alemão Hatzfeld. Na verdade, o barroco não foi um estilo ou uma filosofia criada pela Companhia de Jesus, mas foi amplamente utilizado pelos padres jesuítas como uma estratégia para combater o protestantismo e também as ideias do Renascimento que se alastravam pela Europa.
De forma bastante inteligente, os jesuítas perceberam que essa abundância de cores e de formas era muito atrativa para o público de forma geral. Então passaram a ligar esse tipo de estética com temas completamente religiosos, cristãos e catequéticos. Dessa maneira, criaram uma espécie de fusão entre o mundano e o espiritual. Como nós já vimos em vários autores e também em alguns pintores, essa ligação criou um certo efeito de angústia, de tristeza e de melancolia. No entanto, dentro da concepção dos jesuítas, essa ligação tinha um objetivo estratégico muito simples: era seduzir os fiéis para a fé cristã e católica. Os principais preceitos da Companhia de Jesus foram discutidos no Concílio de Trento, em 1545. No entanto, muito antes disso, o Papa Paulo III já estava sob a influência forte da Companhia de Jesus. De forma geral, a Itália, os Países Baixos e a Alemanha foram muito influenciados por ideais que vieram da Renascença e da Reforma. No entanto, a Península Ibérica, Portugal e Espanha ficaram sob uma fortíssima influência da Companhia de Jesus. Por essa razão, evidentemente, que os ideais jesuíticos e também, junto com eles, os ideais barrocos, tiveram uma enorme repercussão nas colônias, principalmente no Brasil. Vamos agora falar sobre barroco e barroquismo na sociedade contemporânea. É muito importante diferenciar o barroco enquanto um determinado período histórico do barroquismo enquanto um estilo que pode atravessar épocas diferentes. Nesse sentido, um dos críticos literários mais conhecidos do Brasil, Afrânio Coutinho, disse que o barroquismo é uma estética que passou a se tornar inerente à própria cultura brasileira. Observe como ele afirma isso no seguinte trecho. A civilização desenvolvida no Brasil colônia é uma civilização barroca e o barroco ficou sempre congenial, inato ao espírito brasileiro. Alguns autores pós-modernos, como o francês Maffesoli, por exemplo, acredita que o barroquismo é um estilo e mesmo uma concepção intelectual que está presente, inclusive, na sociedade pós-moderna. Observe, por exemplo, o poema de Haroldo de Campos, no qual se fazem perceber vários elementos barroquistas. Circulador de fulô, ao Deus Aldeno dará. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. Suando como um chame-sem, e feito apenas com um arame tenso, um cabo e uma lata velha no fim de festa-feira, no pino do sol a pino. Mas para outros não existia, aquela música não podia, porque não podia popular. Aquela música se não canta não é popular, se não afina não tintina, não tarantina. E no entanto puxada na tripa da miséria, na tripa tensa da mais megera miséria física. E doendo, doendo, como um prego na palma da mão, um ferrugem prego cego na palma, espalma da mão. Coração exposto como um nervo tenso retenso, um renegro prego cego durando na palma, polpa da mão ao sol. Haroldo de Campos, na verdade, é um autor que representa uma concepção estética extremamente contemporânea e pós-moderna. Ele esteve ligado com a fundação do movimento concretista, um movimento poético que valorizava a forma em detrimento do conteúdo, exatamente o que faziam os barrocos, principalmente os barrocos cultistas. Nessa música que você acabou de ouvir, que na verdade é um de seus poemas feitos mais na fase final de sua produção, nós podemos perceber vários jogos barroquistas. Um dos mais evidentes é a construção complexa da sintaxe. Nessas galáxias, que é como Haroldo de Campos denomina essa obra, você percebe uma construção de sintaxe que não segue uma ordem realmente linear. Além disso, existe uma grande valorização da forma, tanto sonora quanto visual. A própria ideia de circulandô, de fulô, além de criar um eco entre o lô e o lô duas vezes, evoca a imagem visual de um círculo e de uma flor. Vamos agora ao nosso café literário. Gregório, você é por aqui?
Desculpe, meu caro senhor, mas qual é a sua graça? Eu sou o Haroldo de Campos, admirador do barroco e do senhor, é claro. Ah, senhor Haroldo, então percebes a importância deste estilo tão querido por mim? Mas é claro, muitos me consideram um poeta neobarroco. Isto é bom, ver o barroco renascer. Sim, sim. Sabe que escrevi um poema junto com meu grande amigo Caetano. Chama-se Circulador de Fulô. Parece-me muito interessante. Poderias declamá-lo? É pra já. Circulador de Fulô, ao Deus dará, que Deus te guie. Nós procuramos compreender o estilo e o período denominado de barroco. Nós, inicialmente, procuramos definir esse termo, depois procuramos fazer um traçado histórico, desde a Renascença até o maneirismo e, finalmente, chegando ao barroco. Vimos a forte influência jesuítica sobre esse movimento, os seus principais temas e as suas principais características formais, e terminamos falando sobre a necessidade de diferenciar o barroco enquanto um período histórico e o barroquismo enquanto um estilo. Nós percebemos que o barroquismo pode estar presente em qualquer época, mesmo na sociedade contemporânea. Minha primeira dica da aula de hoje é o livro de Alfredo Bozzi, História Concisa da Literatura Brasileira, editado pela Cultrix. Nesse livro você deverá ler o capítulo sobre barroco, que lhe oferece um panorama bastante sucinto, embora bastante abrangente, sobre esse período. Se você quiser um livro mais aprofundado sobre esse tema, poderá ler Helmut Hatzfeld, Estudo sobre o Barroco, editado pela Perspectiva. Nele você terá um panorama abrangente de todos os princípios do barroco europeu e suas principais diferenças em relação ao maneirismo.